Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E é colunista. Ouve direito, não é pegadinha, já que hoje vamos falar dos 100 anos das revoluções russas. Em novembro de 2017, temos o centenário de uma das revoluções que ocorreu na Rússia em 1917. Daqui a pouco você vai entender o motivo de eu usar o plural. Para explicar os acontecimentos de 1917, vamos voltar um pouco no tempo. Comparada ao restante da Europa, a Rússia imperial da segunda metade do século XIX possuía relações sociais e políticas defasadas. Por exemplo, a servidão só foi abolida na Rússia em 1861, pelo czar Alexandre II. Ele foi assassinado por anarquistas em 1881, o que motivou seu filho e sucessor, Alexandre III, a desistir das políticas reformadoras de seu pai e reforçar o autoritarismo do governo. Simultaneamente, a Rússia passava por um processo de modernização da sua economia, com o início da industrialização e a abertura para investimentos estrangeiros, especialmente da França. Símbolos dessa modernização foram as ferrovias e, em 1891, começou a construção da mais longa ferrovia do mundo, a Transiberiana, concluída em 1916, que liga Moscou a Vladivostok, no extremo oriente russo. Em 1894, aos 26 anos, ascende ao trono Nicolau II. Nos primeiros anos de seu governo, a expansão industrial continuaria, e junto com isso, o crescimento das cidades e da população urbana, embora o país ainda fosse majoritariamente rural. Segundo o censo russo de 1897, dos mais de 125 milhões de pessoas que viviam na Rússia, pouco menos de 17 milhões viviam em cidades. Apenas duas cidades, São Petersburgo e Moscou, tinham mais de 1 milhão de habitantes. Como comparação, no mesmo período, 70% da população inglesa já vivia em zonas urbanas, e Londres tinha mais de 5 milhões de habitantes. O crescimento das populações urbanas e a industrialização possibilitaram o surgimento de novas lideranças além da antiga nobreza. Donos de indústrias, comerciantes liberais e líderes camponeses e operários. É durante o governo de Nicolau II que surgirão os principais partidos que exigirão mudanças políticas na Rússia, como o liberal e os socialistas. Primeira revolução na Rússia acontece em 1905. O país estava sofrendo derrotas humilhantes na Guerra Russo-Japonesa. A Frota do Báltico, principal frota russa, viajou quase 30 mil quilômetros para ser completamente derrotada na Batalha de Tsushima, com 20 navios afundados e milhares de mortos. Ao fim, a derrota para o Japão, na época ainda considerada uma potência menor, custou 200 mil baixas e perdas territoriais e de influência na China e na Coreia, que seria anexada pelo Japão pouco depois. Czar defendia a continuidade do conflito, o que causou diversos motins entre feridos, tropas descontentes, greves e levantes camponeses, além de revoltas de populações não russas dentro do império. O estopim da revolução foi a repressão do governo no Domingo Sangrento, e não confundam com o da Irlanda da música do U2. Em 22 de janeiro de 1905, milhares de manifestantes, liderados por um padre ortodoxo, marchavam ao Palácio de Inverno, a residência oficial do czar. O exército foi ordenado a impedir que o grupo chegasse no palácio, e até hoje discute-se o número de mortos no Domingo Sangrento, entre 100 e milhares, o que atingiu bastante o prestígio do czar com a camada mais pobre da população. A revolução duraria até 1907, com milhares de mortos, presos e exilados. Outro evento conhecido foi o motim dos marinheiros do encouraçado Potemkin, em junho de 1905, que foi retratado no filme de 1925 do diretor Sergei Eisenstein, considerado uma das mais importantes obras do cinema. A revolução chegou ao fim com o Manifesto de Outubro, na qual o czar, a contragosto, fez diversas concessões, embora mantivesse o trono e diversos poderes. Foi criada a Duma, o primeiro parlamento nacional russo, e instaurada a primeira constituição em 1906. A Rússia foi o último país europeu que deixou de ser um estado absolutista. Como exemplo, a Inglaterra era uma monarquia constitucional desde 1689, mais de 200 anos antes. Anos depois, ansioso pela recuperação do prestígio interno e internacional, o czar teve papel decisivo na eclosão da Primeira Guerra Mundial. A participação russa no conflito foi um desastre, militar e econômico. Em 2 anos, o país sofreu 5 milhões de baixas, diversas derrotas, com crise de abastecimento de mantimentos básicos e enfraquecimento do governo. Em setembro de 1915, acusando seus generais de incompetência, o czar assumiu pessoalmente o comando do exército. Isso fez com que sua imagem sofresse ainda mais, sendo responsabilizado pelas derrotas. Além disso, ficou distante do governo, cada vez mais em crise.
A Duma passou a exigir reformas, e o gabinete era chefiado pela czarina Alexandra, depreciada pela ascendência alemã e por ser considerada uma líder fraca, sob a influência do curandeiro Rasputin, por causa da hemofilia do filho mais novo, e denúncias de corrupção no governo. Como exemplo da rejeição à Alemanha, a capital teve seu nome modificado para Petrogrado com a guerra, nome russófono, ao contrário do anterior, de som germânico. A primeira revolução de 1917 ocorrerá em fevereiro. O março depende do calendário. A Rússia ainda usava o calendário juliano, atrasado em relação ao calendário gregoriano. A capital, Petrogrado, estava tomada por greves e protestos de mulheres por alimentos. As tropas ordenadas para a repressão se amotinaram e recusaram as ordens. Uma revolta generalizada na cidade fez com que os liberais da Duma estabelecessem o governo provisório, enquanto os socialistas estabeleceram o Soviete de Petrogrado. Soviete significa Assembleia em russo. No dia 15 de março, no nosso calendário, 2 de março no juliano, o czar abdicou de seu trono e da sucessão de seus filhos. Até outubro, a Rússia viveria algo chamado de Divolasti, poder duplo, com um governo dividido entre o governo provisório e o soviete. Duas questões vão alterar esse equilíbrio de poder. A exigência dos sovietes pela saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, com a Duma mantendo o exército em combate, com mais derrotas, e o caso Kornilov, nome de um general monarquista que tentou tomar o poder e formar uma ditadura militar. Ele era visto como o homem de confiança do governo provisório, o que aumentou as tensões entre a Duma e o soviete. No dia 7 de novembro do nosso calendário, ocorre a Segunda Revolução, que será chamada de Outubro Vermelho e batizará um submarino do Sean Connery. O soviete de Petrogrado era dominado por uma facção socialista russa chamada de bolcheviques, que significa maioria. Eram proponentes de uma ação revolucionária para a tomada do poder, liderados por Vladimir Lenin. A outra facção era a menchevique, moderada, que defendia reformas e diálogo com os partidos liberal e o camponês. Os bolcheviques votam pela derrubada do governo provisório e em dias a revolução é concluída. O slogan "Todo o poder aos sovietes" se tornará a política inicial de governo, com as assembleias de operários e soldados sendo responsáveis pela gestão de cada cidade ou unidade militar. Daí o novo nome do país, República Socialista Federativa Soviética da Rússia. Em dezembro de 1917, antes da guerra acabar, foi assinado um armistício com a Alemanha. A paz, entretanto, não duraria muito. A Revolução de Outubro foi sucedida por uma violenta guerra civil, que durou até 1922. Ela envolveu o governo soviético, os exércitos vermelhos, movimentos de esquerda anti-bolcheviques, como os exércitos verdes camponeses e os exércitos negros anarquistas. Os exércitos brancos monarquistas, apoiados por forças estrangeiras que desejavam conter os bolcheviques. A fragilidade do novo governo russo também motivou a exigência de territórios pelo governo alemão para assinar um acordo de paz. Revoltas de nacionalidades não russas do Império pela independência, como finlandeses e lituanos, também fizeram parte da Guerra Civil, que precisa de uma nerdologia própria para ser explicado. Foi durante a Guerra Civil, em julho de 1918, que o czar e sua família foram executados. Os bolcheviques temiam que ele fosse resgatado da prisão pelas forças monarquistas. Após um julgamento sumário por crimes contra o povo russo, todos os membros da família real foram mortos, inclusive as crianças, embora uma lenda tenha originado que a princesa Anastásia tenha conseguido fugir com vida. Em 1998, após testes de DNA, as ossadas da família real foram sepultadas em São Petersburgo, com a presença do então presidente russo Boris Yeltsin. A guerra civil custaria um número de vidas que varia de 5 a 9 milhões de mortos, com diversas atrocidades cometidas, como o terror vermelho e o terror branco. Em 1922, a União Soviética foi estabelecida, encerrando a guerra civil. Como em todo assunto importante ou polêmico, faço questão de lembrar que o Nerdologia é um recorte. Seria possível fazer um vídeo de horas sobre as revoluções russas. E como sempre, referências e fontes bibliográficas estão aqui na descrição do vídeo. E aí pessoal, aqui é o Felipe. No último vídeo perguntaram se os elmos com asas eram reais, já que os com chifres são lendários em relação aos vikings. O uso de asas no elmo é registrado na cultura greco-romana, por causa do deus grego Hermes, Mercúrio na versão romana. Elas simbolizavam velocidade e liberdade, com registros de elmos adornados com asas usados por combatentes. No caso de povos germânicos, é possível que tenham existido decorações com asas, mas de caráter cerimonial. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre eventos centenários e até a próxima!